Bom, pessoal, depois de um breve problema na tela, voltaram as coisas, mas vamos retomar o raciocínio aqui. Veja, que estávamos falando aqui? Bom, nós precisamos, um elemento fundamental do controle vai ser o gerador, né? E vamos entender como é que funciona o gerador. O vento solicita a hélice gira, claro, ela está solidária ao eixo e bota o eixo para girar. Esse eixo, quando ele entra ali no gerador você tem ímãs permanentes que estão presos ao eixo e vão acompanhar o movimento do eixo. Vamos entender isso aqui comigo. Então, repara. Qual é a questão dos ímãs? Os ímãs, eles estão solidários ao eixo, presos ao eixo. E você tem uma, entre aspas, uma carcaça fixa, que eu vou chamar de estator. A parte, o eixo ali, junto com os ímãs, se chama de rotor, que é o que roda, né? Então, os ímãs, veja, você tem o campo magnético. Quando os ímãs mudam sua orientação espacial, imagina que esse ímã na vertical foi para a horizontal. As linhas de campo, o campo magnético vai mudar a sua orientação. Como você está girando o eixo, o ímã ele vai mudando sua orientação ao longo do tempo. Quer dizer que o campo magnético do rotor, o campo magnético que está preso no eixo, ele vai mudar sua orientação ao longo do tempo, porque passa o tempo, o eixo está girando. Então, só para vocês terem noção, deixe-me ilustrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo ilustrar bem aqui. Tá, aqui não necessita muita coisa, mas aqui, pessoal. Bom, deixa eu ver se vai aparecer para a câmera. Tá difícil aqui. Ah, agora sim. Aqui eu tenho um elemento. Isso aqui, enfim, Bom, minha namorada me forneceu isso daqui no eixo preso. É o que as mulheres chamam de piranha. Mas não vem ao caso. Então veja, no gerador tem uma parte fixa e a parte móvel. O ímã acoplado ao eixo, aqui é o interior do gerador, imagina. O eixo gira, os ímãs lá no interior do gerador estão presos no eixo. Vão girar junto. E vão mudar a orientação do campo magnético. Externo aqui na carcaça do gerador, a carcaça você chama de estator. Estator, que tem condutores enrolados ao longo da carcaça do estator. Aqui um condutor enrolado. O estator é fixo. Gira os ímãs permanentes do rotor. E aqui a carcaça com os condutores são fixos. E o campo magnético
permeando o espaço ao redor dos ímãs vai mudando no tempo, pelo menos em orientação. E aí, pessoal, eu tenho que explicar o seguinte: campo magnético que muda sua orientação no tempo, próximo a um condutor, por uma lei chamada Lei da Indução de Faraday. Esse campo magnético variante no tempo causa no condutor, faz aparecer uma corrente elétrica. Olha que interessante. Então aqui de novo, opa, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Tá. Aqui de novo, se eu variei a orientação do campo magnético no ímã, nos condutores que estão enrolados ao redor do estator, vai aparecer corrente elétrica. Ela surge devido à variação temporal do campo magnético presente nos ímãs permanentes, mas essa variação temporal é pela orientação do campo de cada ímã. Então a corrente elétrica é gerada no condutor, nos condutores enrolados ao longo do estator. É essa corrente elétrica que vai depois ser tratada para alimentar, enquanto energia elétrica, as casas, por exemplo. Assim funciona o gerador. Ele converte a rotação do eixo em sinal elétrico. E você pode aproveitar a potência desse sinal lá para alimentar residências, por exemplo. Isso é assim que funciona o gerador elétrico. Mas não para por aí. Não para por aí, definitivamente. Aqui, pessoal, na lousa, no desenho, eu estou representando o rotor, os ímãs, e aqui o estator. Lembra, o estator fixo, os ímãs presos ao rotor estão girando junto com o eixo. Então, estão solidários ao eixo, girando. E aqui acontece um segundo fenômeno que eu vou falar para vocês. De novo aqui. Veja. Eita. Caramba. Agora vai ficar fixo. Deixa eu ver. Isso aqui vai... Isso aqui tá meio problemático, mas enfim. O problema é um negocinho aqui. É isso que eu coloquei para representar como condutor. Vou ter até que fazer uma amarração aqui, dar um nozinho ao vivo. Aqui é assim, nada de bastidores, é tudo ao vivo. Ao vivo entre aspas, é uma gravação, né? Não importa. Agora acho que tá legal. Vou prender isso aqui. Tá. Vai assim mesmo. Agora veja. Quando gira, os ímãs giram. Opa. Tá. Bom. Você está girando aqui os ímãs. Vixe, a correntinha tá movendo aqui. Não era para mover não, tá?
você está girando, pessoal, o eixo e mudando a orientação do campo. Por indução, corrente está sendo originada nos condutores. Aqui é o seguinte, quando uma corrente, da mesma forma que um campo magnético, quando o campo magnético varia no tempo, ele induz uma corrente no condutor. Mas a corrente no condutor, eu vou ter que até desenrolar aqui agora. Quando você passa uma corrente elétrica pelo condutor, lembra, girou o eixo com os ímãs, o campo variante induziu uma corrente, surge uma corrente aqui no condutor. A corrente aqui no condutor que vai passando, ainda pensando aqui nas leis do eletromagnetismo, a corrente, existe uma lei chamada lei de Biot-Savart. Essa lei, veja, a corrente faz aparecer aqui ao redor um campo magnético. Então veja, os ímãs no rotor têm um campo magnético por conta do ímã permanente, ele por si só. Girou o eixo, variou esse campo dos ímãs no tempo, fez aparecer uma corrente elétrica no condutor ali do estator do gerador. Essa corrente elétrica aqui nas proximidades faz surgir um campo magnético. É um campo magnético do estator. Olha o pepino disso. Você já tinha campo magnético lá no ímã permanente preso solidário ao rotor. Variando fez surgir uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica no condutor do estator fez aparecer um campo magnético no estator. Então veja, o sistema no gerador vai ter dois campos magnéticos. Um do estator, surgido agora pela corrente induzida, e já tinha do ímã permanente, pessoal. E aí é o seguinte, eu até vou voltar, vamos até escrever isso aqui na lousa para vocês não perderem de vista. Bom, já existia vou até colocar em qual cor aqui, hein? Sei lá. Tinha um campo magnético associado ao ímã permanente ali no rotor. Mas agora, pela corrente induzida, tem um campo magnético lá do estator. E aqui é o seguinte, pessoal, quando o gerador entra em funcionamento, o campo magnético do rotor interagindo com o campo magnético do estator, isso faz surgir um torque magnético. A gente até diz, é um efeito colateral, é da interação entre os dois campos magnéticos.
é um torque magnético. Eu vou chamar de passivo, porque é só um efeito colateral. Ninguém está operando, comandando nada no equipamento para que isso ocorra. É só um efeito colateral, então é um efeito passivo, colateral. Isso, a interação entre os dois campos magnéticos provoca um torque magnético sobre o eixo ali que contém a hélice. É um torque magnético. Qual é o esse torque magnético? Ele ocorre no sentido oposto àquele do torque aerodinâmico, inclusive. É um torque de frenagem, inclusive. Olha que curioso, pessoal. Bom, então aqui é o seguinte. Eu vou ter que usar de novo o artifício aqui. Então aqui, pessoal, como é que eu vou representar aqui? Tá, eu fixei aqui o estator. Imagine, bom, a velocidade angular ela tá girando nesse sentido. No sentido, tem uma rotação no sentido anti-horário, rotação do eixo. O torque de frenagem é no sentido de barrar o crescimento da velocidade angular. É um torque de frenagem. Imagina que o eixo estava parado inicialmente. O torque aerodinâmico, no mesmo sentido aqui, começa a aumentar a rotação. E está no sentido da rotação, porque está aumentando a rotação. O torque magnético passivo da interação do campo magnético do rotor com o do estator é um torque de frenagem. Ele vai ser oposto ao torque aerodinâmico. Então, é um efeito passivo. E nisso, pessoal, olha que curioso. Aqui no eixo, o vento, vamos até escrever aqui, ou o ar, digamos assim, ao longo da hélice, o ar com a hélice, a interação do ar com a hélice, faz aparecer um torque aerodinâmico. Vou até deixar vetor. Bom, se o eixo estava parado, acaba fazendo crescer, a rotação era zero, começa a aumentar a rotação e acaba indo no sentido da própria velocidade angular, porque antes era zero. Claro que seria diferente se fosse uma rotação, se fosse no sentido oposto da velocidade angular, você estaria, enfim, sendo no sentido oposto ao da velocidade angular, mas não é o caso. Agora o torque magnético, pessoal. Vamos lá. O torque magnético passivo de frenagem é no sentido oposto. Ele ocorreu porque a corrente elétrica lá no estator fez aparecer um campo magnético no estator. E o campo magnético do estator, em interação com o campo magnético do ímã preso ao rotor,
acaba dando esse torque passivo. E a origem desse torque tem a ver com a corrente, uma corrente no estator ali. Eu vou chamar de I do estator. Isso é muito interessante, pessoal. A corrente no estator causou o campo magnético do estator, que por sua vez interage com o do ímã e causa esse torque passivo. Ele acaba sendo pequeno, apesar dele depender também da rotação do eixo, porque a corrente no estator depende da rotação que você imprimiu ali no eixo. Mas, na modelagem, esse torque magnético passivo, originado a partir da corrente do estator, até vou falar, ele é uma consequência da corrente do estator. Esse torque passivo, como efeito colateral, acaba sendo pequeno. É uma frenagem, dá um efeito de frenagem. Mas, enfim, o grande detalhe aqui é que ele é um efeito, em última instância, causado pela corrente no estator do gerador. Mas vocês podem perguntar para mim, o que isso tem a ver com controle? O que isso tem a ver com controle? A corrente no estator acabou se desdobrando nesse torque sobre o eixo. Nós queremos, para a gente obter sucesso no controle, pessoal, nós precisamos, atentem ao que eu vou falar aqui. Eu vou até apagar essas coisas. Não vou apagar, não. Nós queremos controlar a rotação, porque chegando numa rotação ótima, que tem um valor ótimo, a gente atinge a máxima eficiência, o máximo coeficiente de potência. Se a corrente no estator está provocando torque, olha que interessante. Isso é bastante interessante. Se de alguma forma eu acoplar aqui, no estator eu fazer aparecer, eu acoplar um sinal de controle aqui, para injetar uma corrente no estator vindo de um controlador, corrente no estator advinda de um controlador ou de um equipamento de controle, se eu conseguir, veja, já tem a corrente no estator que é um efeito do giro do eixo, né? Por causa do ímã permanente ali preso. Essa corrente passiva não tem o que fazer sobre ela, mas eu posso propositalmente acoplar um equipamento ali, uma eletrônica, mesmo que seja uma eletrônica de potência, para poder injetar corrente no estator e dar o torque que eu quiser, magnético que eu quiser, sobre o eixo.
Basta acoplar um equipamento ali para injetar corrente, pessoal. Olha que interessante. Se eu ficar injetando corrente no estator, eu acabo fazendo surgir um campo magnético que eu induzo por controle e que interage com o do rotor para dar o torque que eu quiser. E não será mais um torque passivo, porque eu vou estar com um equipamento, uma eletrônica, que ativamente vai injetar corrente no estator e vai dar um torque ativo de controle ali sobre o eixo. Aí eu posso mudar o quanto eu quiser. Claro, tem limites, né, para o atuador. O quanto eu quiser ali, dentro dos limites do equipamento, eu posso mudar a velocidade angular, a rotação do eixo. Esse é o raciocínio, pessoal. Bom, e veja. Bom, aonde que eu tava aqui? Tá. Nós estávamos vendo isso daqui. Segundo esse raciocínio, pessoal, o meu gerador, olha só, se eu colocar um elemento, olha só esse elemento aqui, pessoal, é um elemento que eu chamo de controlador. Eu posso injetar corrente no estator do gerador de modo que o gerador ativamente aplique um torque ali sobre o eixo. E veja, pelo ar interagindo com a hélice, já vou ter um torque aerodinâmico. Tem o torque passivo por aquele efeito colateral que acontece. Mas ativamente aqui eu injeto mais corrente, pode ser num sentido ou em outro, lá no estator, para dar um torque de controle para compensar os efeitos, de maneira que o meu eixo ele ganhe ou diminua em velocidade angular, para atingir a velocidade angular que eu quero. Agora veja, para eu fazer a conta certa, esse controlador, a lei de controle programada aqui, como ele vai injetar a corrente, ela tem que pegar sinal do sensor. Eu tenho que estar continuamente pegando informação de como está a rotação no eixo. Para eu comparar, eu tenho uma rotação ideal com a rotação real do eixo, eu vou comparando, eu faço uma medida de erro. O erro está grande ou pequeno? E aí eu decido. Se o erro estiver muito grande, eu tenho que injetar mais corrente ali no estator para frenar mais ou até acelerar a rotação desse eixo até eu acertar para que a rotação real se aproxime da rotação ideal, a rotação ótima. Então, pessoal, o raciocínio é esse. O gerador ele vai ser um elemento interessante aí para o sistema de controle. No próximo vídeo, nós vamos discutir a arquitetura do sistema de controle. A arquitetura do sistema de controle ela é importante por quê?
para a gente entender como nós fazemos o projeto. Tem um procedimento de projeto da lei de controle. Essa lei de controle, vocês ainda não sabem o que ela é de fato, em termos de uma grandeza física, porque tem a ver com o controlador injetando corrente ali. Nós vamos entender como é que é feito isso. Claro que o controlador é uma eletrônica embarcada no sistema, que faz conta, tem uma programação ali. Pega sinal do sensor e comanda o atuador adequadamente. Mas isso são cenas do próximo episódio. Fico por aqui e até logo!